graça, o Senhor é convosco. E essa oração do anúncio, ela nos recorda muitas coisas preciosas. Sobretudo recorda que, assim como Deus anunciou a Maria a sua vocação, assim como Deus envia o seu anjo a Maria e é atento àquela mulher, Ele também é atento a nós e constantemente nos envia a sua voz, chamando a nossa vocação ao nosso caminho. E é importante pensar que nós recordamos o grande anúncio de Deus de que Ele entraria na história. E depois de lermos a palavra, rezarmos a palavra, repetindo o mistério da encarnação, nós fazemos uma súplica. E é assim que a nossa vida amadurece. Iluminados pela palavra, suplicamos o necessário para nos movermos pela graça, nos movermos por Deus, nos movermos com o auxílio da intercessão, sobretudo daqueles que são amigos de Deus e podem nos ajudar, nossos irmãos que nos precederam no caminho deste mundo, os santos. E é interessante, a segunda parte da oração da Ave Maria é uma súplica. Rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, é a descrição de quem é essa mulher que nós recordamos e veneramos. Rogai por nós, pecadores, a nossa realidade, interceda por nós. Quando? Agora e na hora da nossa morte. Essa oração, ela nos se lembra dos momentos exatos em que a gente mais precisa do auxílio de Deus. Agora, quando a graça está diante dos meus olhos, e eu, por desatenção, preguiça, cansaço, ou mil desculpas que possa ter, deixo passar. Então, rogai por mim agora, que eu não perca a graça que me faz amigo de Deus aqui, já, e na hora da nossa morte. E é interessante falar da morte, porque nós rezamos a Ave Maria e ela parece desatenta aos nossos ouvidos, essa prece na Ave Maria, na oração da Ave Maria, porque nós rogamos pela nossa morte justamente porque nós não fomos feitos para essa hora, mas essa hora não é uma hora da qual nós podemos fugir. Uma coisa da nossa história é certo, terminaremos a trajetória nessa terra. É meu de cristão saber que a minha vida, antes de ser o pulso que anima o meu corpo, é o convívio com Deus, que é a vida da minha vida. Assim, quando eu quero e penso sobre viver, eu lembro que viver é estar com Deus. E assim a vida, para quem é um cristão, ela não termina com a morte, ela segue junto de Deus. Ok, então por que rezar pela morte? Porque, repito, nós não fomos feitos para ela. Diz a palavra, o salário do pecado é a morte. Se viver junto de Deus, se Deus é a vida, conviver com Ele é viver. Afastar-se dele é morrer. E morrer não é para nós. Por isso, quando nós lidamos com a morte, nos machucamos. Ela fere. A morte é o limite do tempo e do espaço. É um término para o qual eu não fui feito. Por isso dói. E não adianta pensar que se chega mais ou menos pronto para a morte. A morte é como um punhal que rasga. E aí não tem médico que sabe medicina, que se defronta com ela e ela não fere. Não tem padre que saiba de toda a fé que quando se defronta com ela, ela não fere. Eu achei interessante, quando o papai faleceu, uma pessoa disse para mim ali na porta, quando eu entregava o santinho do 7º dia dele, depois da missa aqui, e a pessoa disse assim, mas eu não sabia que o padre chorava. Eu falei, pois chora e muito. Porque é da mesma carne. Eu fui tirado do meio do povo para voltar ao povo, não sou diferente de ninguém. E é interessante pensar isso, ela fere, porque não fui feito para ela. É um fim que nos agride, porque não fui feito para ele. Assim, a morte, ela é um tema que deve estar presente na vida do cristão, e o cristão não sabe que a morte, por ser algo que é certo na minha trajetória, a conclusão de da trajetória desta vida, ele sabe que não pode marcar a hora, porque só o Pai sabe a hora, então ele vive conforme a atitude que Deus indica, vigilante. A minha vigilância não é ficar só esperando a hora que de abrir o céu e eu entrar. Não, o céu já está aberto, é conviver com Deus,
É equilibrar na minha vida o que eu sinto e o que eu penso junto com o Deus da minha razão e dos meus afetos. É construir uma vida perto de Deus, uma vida efetiva e afetiva junto desse Senhor, que me criou e me conhece. E por que falar da morte hoje? Nós estamos no final de um período litúrgico. Nós cristãos católicos fazemos um caminho para aprofundar 2 mistérios na nossa vida. O mistério do Senhor que entra na história e o mistério do Senhor que se entrega por nós. E para que isso nos ajude a nos santificarmos, a igreja didaticamente distribui esses mistérios num ano chamado litúrgico. Um ano que começa com o advento, a preparação para o Natal, o tempo do Natal e um tempo comum. Depois a quaresma, o tempo da Páscoa, as festas da Páscoa e o tempo comum. Tudo para que eu vá, como dizia um antigo reitor que eu tive, vá colocando na minha cabeça o quanto Deus me ama, o quanto a sua entrega por mim acontece na encarnação e na Páscoa, e são acontecimentos que eu recordo junto de Deus que está presente, sobretudo em cada Eucaristia. Quem está na missa? Deus presente. Esse Cristo que eu encontro se explica em amor nos seus mistérios na face da terra. E aqui, nessa missa, o desafio da minha vida é ir enraizando o amor de Deus cada vez mais profundamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amar ao próximo por causa de Deus. Não simplesmente porque eu gosto, eu sinta, mas porque Deus me ama e o amor que eu tenho aqui deve ser entregue. Deus me faz instrumento do seu amor quando eu entrego o amor com que fui amado para que o outro conheça Deus. E esse é o desafio da nossa história, enraizando, deixando Deus ir profundamente, ir querendo o céu e ir desistindo de pecar, ir querendo o céu e ir se rendendo diante das resistências e das pirraças pela distância de Deus, vencendo os meus medos, meus orgulhos, minhas manias, para que Deus não tenha impedimentos em chegar ao outro, nem ir a fundo em mim. E é interessante, repito, esse mistério, porque hoje é o penúltimo domingo deste ano, que começou lá atrás, no ano passado. No início do mês de dezembro, ele não acompanha o ano civil, ele começa dentro do mistério do Natal. E no penúltimo domingo nós falamos de fim. E é muito importante falarmos de fim, falar do choque do término. Por isso mencionei a morte, o quanto ela fere. É muito importante não fugir da ideia do término da trajetória nessa vida. Eu acho espantoso quando alguém cristão, católico, diz assim: não vamos falar de morte, não quero tocar nesse assunto. Eu tenho muito trauma desse tema, eu tenho muita dificuldade, eu cheguei perto, eu passei com dificuldade, agora eu tenho que ficar lutando com coragem, com convicção, com certeza de que Deus, de que eu não quero me lembrar disso. Não. Nós precisamos olhar, sabendo que a morte incomoda, o fim incomoda, mas olhar como uma travessia. Muito interessante quando os poetas eles começam a encontrar caminhos para descrever o fim, né? Devia ter amado mais, devia ter isso mais, feito mais aquilo, mais aquilo. Será que só se lembra disso depois da morte para colocar num epitáfio? O cristão não se lembra para colocar em epitáfio de coisas desse tipo. O cristão se lembra que ele deve viver agora a vida do mais, para que quando terminar, quando chegar perto do fim, ele faça como Francisco. Chame a irmã de morte e atravesse a morte e encontre Deus face a face. É incômodo o tema, mas é um tema que nos desafia. É um incômodo um tema, mas é um tema que provoca a minha consciência cristã e os meus fundamentos. E aí eu questiono vocês: você já
e a mim também. Você já parou para pensar no dia que você estiver terminando? Você já calculou o que você vai fazer, os seus sentimentos nesse momento? Eu quero sugerir um exercício de santidade a partir da liturgia de hoje, que menciona esse final dos tempos, esse tempo em que Deus vai reunir os dispersos, Ele vai enviar os anjos aos 4 cantos da terra para reunir os eleitos de uma extremidade à outra. Esse Deus que é a nossa segurança, como nos disse o salmista, aquele em quem nós podemos nos refugiar, porque Ele é nossa herança e nossa taça, em quem está seguro o nosso destino. O Senhor que ao nosso lado fica para que nós não vacilemos. Por isso faz o coração festa, por isso a alma rejubila de alegria. A liturgia que nos fala desse tempo de transição e nos fala desse sacerdote, como na segunda leitura nos foi apontado, o sacerdote que oferece sacrifício pelos pagãos. É o Cristo que se oferece em cada missa por nós. Quero sugerir como exercício de santidade, considerando tudo isso, que você pense o seu fim. Pense o dia da sua morte. A hora em que você for concluir a sua trajetória. Pense nesse dia. Mas, padre, é muito duro pensar isso. Nós fizemos numa romaria a Aparecida esse exercício, quando chegando no final da Via Sacra, nós meditamos a estação que dizia que Maria recebe Jesus nos seus braços. Pois bem, ali eu propus que nós pensássemos, quem é que vai preparar o meu enterro? Quem vai se importar comigo? Quem que vai cuidar do seu funeral? Meu futuro marido, ou minha futura esposa. Talvez meu pai ou minha mãe, meu filho vai cuidar de mim. Ok. Eles vão te receber, e qual o sentimento que terão de você? O sentimento de alguém que deixou uma marca de amor por Deus? Ou eles simplesmente estarão cumprindo o protocolo? Não, tem que fazer isso porque afinal de contas, nós somos chamados a pensar a conclusão do nosso tempo, pensar o dia da nossa morte como uma ocasião em que a alegria do céu bate à nossa porta. Ousemos sair dos medos da superficialidade da fé para a profundidade, que não tira de mim a instabilidade, a hesitação. Todos nós sabemos que a hora da morte ela provoca isso em nós. Mas a instabilidade e a hesitação, ela não me tire as forças que me levam a confiar em Deus. Pense na sua morte e reflita o que te falta para estar pronto para ir ao céu. Se quiser um exercício mais concreto ainda, vá ao cemitério, olhe as placas, calcule as datas e pense. Como outro dia um amigo perguntou assim, a gente saiu, acho que foi no Dia dos Pais desse ano passado, a gente saiu e ele perguntou assim, mas o senhor, eu falei que eu tinha ido visitar meu pai, e eu falei para ele assim, não, ele está morando na Asa Sul, num condomínio bem interessante que tem lá, olha, compacto, com tudo previsto para que uma pessoa, um jardim imenso. Eu falei, onde? Eu falei, no Campo da Esperança. Então, melhor se você mandar uma carta, chega lá, dependendo do endereço. Mas uma coisa interessante, meu pai está ali. Agora, eu voltei para casa para fazer o caminho que ainda vai me levar até lá efetivamente. Eu tenho chance de voltar para me preparar. E você? Meu pai? Não. Eu tenho chance. O que eu preciso melhorar para chegar bem aqui? O que me falta para chegar aqui santo e pronto para ir ao céu definitivamente? Que Deus nos ajude a pensar o estar pronto na nossa vida e não tenhamos medo de ousar o que melhora a nossa relação com Deus, que é o que nos faz efetivamente pronto para o céu.